Hello, babies! Prontos para mais uma revisãozinha de multiplicação. E esse conteúdo aqui, que é problemas, ele tanto serve para adição, como para subtração, como para multiplicação, como para divisão. Então, todo o conteúdo, terminou a adição, a gente tem problemas envolvendo a adição. Terminou subtração, a gente tem problemas envolvendo a subtração. Terminou multiplicação, a gente tem problemas envolvendo a multiplicação. Sempre com a mesma base. Qual é essa base? Vamos lá. Já eu leio esse probleminha aqui para você entender, beleza? Mas olha só, em qualquer problema matemático, e olhe que matemática é um problema a ser resolvido, né? Primeiro, eu vou ler atentamente toda a questão. Atentamente. Por que eu digo atentamente? Porque na sua leitura, você vai identificar a informação, ela vai te dar informações. Vou já ver aqui nesse, só tem um exemplo, tá? Você já vai, pegar no ar. Então, vou ler atentamente meu problema matemático. Vou verificar quais são os dados, as informações do problema, para que eu possa identificar a operação, se é adição, se é subtração, se é multiplicação ou divisão, sacou? Pois é. Aí, eu vou observar a pergunta. A pergunta, ela é a chave de tudo. Ela é que vai dizer o que é que o problema quer que você faça, certo? E, tio, não entendi. Li, reli, não entendi. Você vai ler novamente o problema, já com o olho nas informações que você pegou, já com o olho na pergunta que você já leu e vai fazer o todo. Por quê? Porque você já colocou informações no seu cérebro e ele vai identificar a questão. E não diga que não entendeu. Você vai lá e tenta entender. Por quê? Nosso cérebro é inteligente, mas quem comanda ele é você. Então, você vai tentar entender o que está lendo. Isso se chama de interpretação de texto. Não é só no português que funciona. Na matemática também. Então, nós temos que treinar essa interpretação de texto. Olha só, aqui nessa questão do professor Denis, propôs um desafio aos seus alunos. Aqui vem, olha, um probleminha matemático. Olha só, qualquer problema matemático se torna um desafio. Vamos lá. Marcos e Daniel foram ao mercado e gastaram ao todo R$30. Se Marcos gastou o dobro de Daniel, vem a pergunta, quanto cada um gastou? Tá vendo? Olha só, ele lançou um problema matemático, ele deu os dados, qual foram os dados? Quem estava envolvido e o que aconteceu, Marcos e Daniel foram ao mercado e gastaram, então eles não ganharam, eles gastaram, né, ao todo R$30, ponto. Essa é a informação do problema. Duas pessoas que ao todo gastaram R$30. Agora vem a danada da pergunta. Se Marcos gastou o dobro, 2 vezes mais que Daniel, quanto cada um gastou? Aí vem o raciocínio, né? Que eu precisaria raciocinar. Bom, acho que cada um gastou R$5 e o outro 10, né? Então, um gastou 5 e o outro 10. Assim, a soma seria 15 e por isso não poderia ser esses números. Então, esse raciocínio já não vale. Tá vendo? A gente vai raciocinando e vai tentando estratégias para resolver esse problema. Não é assim que nosso cérebro vai... é assim, pufo, faz. Não. Nós vamos ter que criar estratégias no nosso raciocínio para poder desvendar o problema e vamos tentando. Não é que a gente vai acertar de primeira, não. Pode ser que sim e pode ser que não. Certo? Então, vamos pensar novamente aqui com o segundo grupo, Acho que Marcos gastou R$16. Não pode ser. Por quê? Vamos lá.
De acordo com o desafio que o professor propôs, podemos considerar que o gasto de R$ 30 foi feito em 3 partes. A primeira parte foi Daniel que gastou e 2 partes foi Marcos que gastou. Dividimos 30 em 3 partes iguais, teremos R$ 10. Logo, Daniel gastou R$ 10 e Marcos, que gastou o dobro, gastou 20. Beleza? Aí, olha aqui, ó. Agora responda. Aqui é como se fosse uma pequena atividadezinha que não tem necessidade de você responder, como eu disse anteriormente. Esses vídeos agora é meio que uma revisão, porque quando eu comecei o canal, eu comecei já com expressão numérica e multiplicação. Eu não dei a multiplicação toda. Então, para quem não tinha visto nenhum vídeo de multiplicação, fica como a primeira vez, tá? E para quem já tinha visto os vídeos de multiplicação, essa entra como se fosse uma revisão. Lembrando sempre, pessoal, que as revisões, elas são necessárias para que fique a informação sempre constante, certo? No seu aprendizado. Por quê? Porque esses conteúdos, eles vão servir para 4º, 5º ano, talvez até para o 3º, enfim, acho muito pequenininhos, mas tudo bem. Mas no 5º, 6º, 7º, você também vai precisar desse conteúdo. Então, você tem que dominar esse conteúdo, tá? Até as provas do Enem, as pessoas para estudarem para as provas do Enem, elas estudam conteúdo do 5º ano. Então, os problemas matemáticos é o que mais cai em provas de concurso, por conta da interpretação, certo? A maioria das provas é interpretação. E nessa época de pandemia que a gente está vivenciando agora, como é que a gente vai fazer uma prova online? Não é verdade? Uma prova virtual aí no computador. É interpretação. Então, o seu cérebro precisa estar treinado, combinado? Então, vamos estudar a tabuada que facilita pra gente, tá? Vamos aí correr atrás do prejuízo, beleza? Show de bola? Anotou as dicas, né? Ler o problema atentamente, verificar os dados do problema, o que é que o problema está informando, prestar muita atenção na pergunta, porque ela é que vai direcionar como você vai fazer o seu cálculo e qual cálculo que é para fazer, certo? Se tem 2 cálculos, se não tem, ela que vai dar a dica, tá? E, por último, lê o todo. Lê de novo o problema, com pergunta, com tudo. E verificar se realmente o cálculo que você fez responde à pergunta feita. Beleza? Ok? Vamos dar uma de detetive. Valeu, até mais.